O amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou. Boa noite, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Convido a você a estar conosco nesta noite, para glorificar e exaltar esse Deus majestoso. Hoje pela manhã já fizemos um louvor, exaltamos o nosso Deus, e nesta noite eu gostaria de convidar você a expressar com toda a gratidão no seu coração o amor que o Senhor tem para cada um de nós. Eu convido a você, querido, a ter esse momento de oração junto com a igreja, mesmo com essa distância, que eu creio que o nome de Jesus vai passar e já estaremos aí juntos para exaltar e glorificar ao nome do Senhor. Vamos orar no teu momento de oração a esse Deus. Obrigado, Jesus. Te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua fidelidade para conosco. Oh Jesus, te pedimos que o Senhor entre nos lares nesta noite, que o Senhor possa fazer com que o teu povo que está nos vendo, nos assistindo nesta noite, possa se encher da tua presença. Oh, como é bom, Senhor, sabemos que o Senhor é um Deus longânimo, um Deus onisciente, onipresente, que ao mesmo tempo que está aqui conosco, está aí contigo também, meu irmão. Oh, Senhor, recebe toda a honra, recebe toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E você que está do outro lado, diga amém. Convido você a louvar o Senhor com alegria nesta noite. Chama o seu irmão, chama o seu esposo, seus filhos. Tira tudo que está aí no meio, atrapalhando. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar ao Deus da salvação. Aleluia! Te louvamos, Jesus. Tu és a única razão, Senhor. Oh, Jesus. És tu. Todo tempo
Obrigado, Senhor. Venha adorar esse Deus. Venha adorar esse Deus. Eu convido a você, querido, a louvar e exaltar esse Deus. Oh, Jesus. Adoramos. Essa é a hora da adoração. Vem para ele meu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrarão, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem adorar ao Senhor. Oh! Vem, essa é a hora da adoração.
Tu és exaltado, Senhor. Te adoramos, Jesus. Oh, te adoramos, Senhor. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Obrigado, Jesus. Nós oramos a Ti, agradecidos, em o nome de Jesus. Boa noite, igreja. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém e amém. Boa noite. Bom esse momento dos louvores, né? De gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pela sua grandeza. É sempre bom, né? Deixa eu pegar o do celular aqui. Onde está? Voltei. Gosto sempre de estar compartilhando com os irmãos. É muito bom, né, ter esse momento, esse tempo aí de gratidão ao Senhor. O que nós podemos ver, querido, esse momento de adoração, é aquele momento que você está dizendo para a sua alma: aquieto a minha alma,
e declarando: Ele é o Senhor de tudo. Então eu quero começar aqui, dando aí uma boa noite para Adelir, para Edmara, vamos ver quem está aqui hoje. Peraí, vamos devagar, Edmara, a Fátima Araújo, Deus abençoe, Daniele, Deus abençoe a Karina, seja bem-vindo aí, querido, entre nós, Daniele Soares, vamos estar juntos louvando o Senhor, Fabiana Ferreira, quem mais está aí? Deus abençoe Maurício, Deus abençoe você, Rodrigo, estamos juntos, querido. Deus abençoe Alexandre Ferreira, a Maria José, quem mais está aí hoje? Patrícia Zeredo, Deus abençoe. Hoje pela manhã eu não estive, né, eu também não consegui ler aqui, mas é minha irmã Jane que estava assistindo, né? Deus abençoe também, minha irmã Jane, irmã de sangue, sempre andamos juntos aí na fé, na comunhão. Deus abençoe a Dayana. Fabrícia Araújo, a Nádia, a Graça Pimenta, a Renata Gomes, Deus seja contigo, querida. Deus abençoe vamos ver aqui outro aqui, que eu ainda não falei. Deus abençoe você, Kilber, a Fernanda, a Giovana. Estou aguardando você, Giovana, para mandar aquele louvor para mim. Você sempre grava aquele louvor e manda para o tio pastor, hein? Você está me devendo esse louvor. Deus abençoe ao Ciro, o diácono Ciro. Quem está mais aqui? Minha sogra, Maria da Paz. Deus seja contigo, querida. Ao Renato Ariz, obrigado aí por esse momento dos louvores, né, da dedicação de todo o pessoal, junto aí com a Larissa, junto com a Alice. Que Deus abençoe essa família. Jean, Deus abençoe você, querido. Deus abençoe a sua mamãe também, a Maria, esse jovem aí tão precioso na nossa Igreja do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe a Roberta Gomes, Deus seja contigo, querida. A Valéria Gaudioso, Deus te abençoe, querida. A Ana Luísa, não sei se a Ana Luísa estava hoje de manhã, né? Ao Fábio, né? Esposo da Beth, desculpa. Deus abençoe, querido, que Deus também possa te consolar, né? Pela perda aí do seu pai, que foi sepultado hoje. Deus abençoe o Júlio César, junto com a sua filha, a Júlia, a sua esposa, a Fabiana. Deus abençoe o Tadeu, a Cíntia, ao Vitor. Deus abençoe a Paty Sanches, ao Igor, ao Heitor, ao Marcelo França, toda a família França, né? Todos ligados, que ele está dizendo aqui. A família tão especial. Deus abençoe a irmã Marlene, sempre tem estado conosco. Fabiana de Almeida, Deus abençoe, querido, boa noite. Ao João Florenço. Amém. Deus abençoe você, Yuri. Então, estamos juntos, né? Você, a Tamara, e aí essa criança linda aí, o Gael, sempre com esse sorriso maravilhoso, né? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui ainda que eu não vi. Deus abençoe você, Marcos. O diácono Marcos, sua esposa Sônia. Sentindo falta de vocês, né? Em breve estaremos juntos. Amém.
Ok, queridos, nós estamos juntos aí com esse compromisso de sempre louvar a Deus, agradecer ao Senhor e de, com essa gratidão, né, poder exaltar o nome do Senhor. Então, no momento que eu estou aqui, eu não estou visualizando uma câmera, eu estou olhando, visualizando a nossa igreja. Eu estou visualizando todo o povo de Deus, que nesse exato momento, em vários pontos, em várias casas, o Evangelho está sendo pregado, há louvores, há adoração, que Deus possa conduzir a cada um dos pastores separados pelo Senhor para pregar e ministrar a sua palavra, que nessa noite muitas vidas possam ser alcançadas, que em todo canto da terra, de todo o planeta, haja um louvor que possa subir até o trono do Senhor. E é com essa gratidão, querido, que nós chegamos mais uma vez para louvar e glorificar a Deus, tá? Então, lembrando que terça e quinta-feira, de 8 até as 14 horas, nós estaremos lá na igreja, caso você necessite de alguma coisa, de uma assistência, de um aconselhamento pastoral, a porta lá está aberta para dar essa assistência, né, à igreja. Então, já fica aí o nosso convite. O tempo de retorno, né, há uma expectativa, que talvez começasse agora em junho, mas nós ainda não sabemos, e com certeza esse retorno vai ser gradativo, né, como tem acontecido nos comércios e assim por diante, tá bom? Então, todos estarão sendo assim avisados, mas eu quero lembrar que a igreja não está deixando de ser assistida, né? Há essa assistência no sentido coletivo, individual, né? Nossa igreja, os irmãos têm o nosso contato, meu, do diácono, da minha esposa, então você não está fora desse corpo, né? Só estamos nos comunicando e em comunhão de um formato diferente durante esse momento, só para deixar aí registrado, né, para os nossos irmãos, ok? Quero assim agradecer, a nossa conta da igreja está aí, a igreja ela se sustenta pelos dízimos, pelas ofertas, e isso é que dá credibilidade ao mundo, porque eles não conseguem entender isso, né? Eles precisam de ter uma receita segura, um caixa certo para que possa funcionar. A igreja não tem isso, querido. Ela não tem um fluxo de entrada certo, como também não tem umas despesas são fixas, não. Há uma oscilação constante, e eu entendo isso como um propósito de Deus, uma prática, né, para o seu povo, a depender dele. Então eu acredito que Deus, não só nossa igreja, mas tem sustentado vários ministérios. E aí, através desse coração voluntário, né, que é também um projeto da nossa igreja, é um trabalho que nós temos, né, não digo que nem um projeto, mas já é uma realidade, que mantém a parte social, as despesas que nós temos fixas, aquelas que oscilam, né, e com tantas coisas que nós temos para fazer. Então, eu quero agradecer não somente os nossos irmãos, mas àqueles que também não são cristãos e que depositam, que fazem uma oferta, reconhecendo. Eu conheço muitas pessoas que não são cristãs e que são dizimistas, né? E aí, como explicar isso? A única explicação é que Deus que toca, que Deus se convence todo pecador. E nós não estamos fora desta lista de pecadores, tá bom? Vamos fazer uma oração e vamos dar início à nossa mensagem. Amém, Senhor, eu quero te agradecer por cada um do seu amor, da sua fidelidade, pela palavra que vai ser liberada aqui, e que não falte, ó Deus, a tua bondade, a tua fidelidade. Que o Senhor possa trazer vida a essa palavra com graça, com liberdade
de expressão, de espírito, e que aonde você estiver, querido, a paz possa te alcançar, que neste exato momento você agora já não está mais na sua casa, você agora está na casa do Senhor, ouvindo a mensagem. Então, que seja um momento de reverência, que seja um momento em que você possa se desligar de todas as coisas para oferecer este culto assim ao Senhor. Nós já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje pela manhã eu estive falando sobre expiação, né, que é muito usado no Antigo Testamento, e propiação, que é mais citado no Novo Testamento, e que tem a mesma finalidade, né? Porém, quando se fala mais de propiação, fala de um sacrifício específico, né? E já a expiação trata assim de um todo, mostrando que precisa haver um sacrifício para que possa haver salvação, para que possa haver perdão, já anunciando o que Deus iria fazer. E aí eu estava até comentando, né, o Alfredo estava até comentando comigo nessa manhã, estava falando, né, que às vezes, no decorrer aqui, a gente pode cometer alguns erros, né, que são comuns, né, na parte do português, e em falar cobertura ou encoberto, né? Foi coberto, a expiação é cobrir os pecados ou encobrir, né? Encobrir é você esconder um erro, né? Então, eu talvez possa ter cometido esse erro, Deus não encobre o pecado, ou seja, alguém erra, você deixa isso quieto, né? Não vamos mexer mais nisso, né? Não, cobrir pecado, essa é a finalidade do Senhor, ou seja, onde há um perdão e aquele pecado, ele não está ali escondidinho, ele é cancelado, ele é anulado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, só para deixar isso aí, fazer essa correção, e a língua portuguesa é bem complicada, né? É igual eu perguntar para você, eu estava até fazendo essa pergunta aqui, é soar o nariz ou suar o nariz? Né? Não é uma coisa nem outra, né? A palavra usada é assoar, né? E se você falar assoar, tem um outro significado. Então, às vezes a gente pode cometer aí esse erro, e vocês me perdoem. Então, eu quero começar com a pergunta que eu fiz hoje pela manhã, para fazer um comentário. Depois já vou entrar na introdução, que é no Evangelho de João, capítulo 9. E aí eu vou fazer quero fazer um link, né, do que eu disse com o que acontece nesse texto, onde Jesus cura um cego. Tá? Então a pergunta, já lá no final que eu fiz, eu disse o seguinte: o que se pode fazer para redimir o passado? Redimir ou fazer reparação de um erro. E no Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos ver essas três situações. E por que eu insisto com isso? Porque nós repetimos, nós fazemos as mesmas coisas, né? Então vai dizer assim, que o que podemos fazer para redimir o passado, né? Redimir, fazer reparação de um erro e ter segurança quanto ao futuro. E aí eu citei que há três teorias, né? A primeira é que alguns afirmam que a expiação não é possível. Uma vez você errou, né? Você tem que pagar pelo erro, a vida vai te punir, com precisão, pode ter certeza, né? De todas as violações. O que o homem semeia, isso é o que ele vai colher, e a gente vai criando outras palavras e assim por diante. Ou seja, o pecador nunca pode escapar ou poderá se escapar do seu passado. O homem se torna escravo das circunstâncias, né? As coisas acontecem, você não pode fazer nada, né? Então, para que orar antes de sair? Se você não pode fazer nada, então, para que Jesus morreu na cruz? Então, essa primeira linha, quando trata sobre a questão da expiação, dizendo que a expiação não é possível, né, diante dos nossos erros, né? Há uma linha que fala sobre isso, e que prega que tipo de Deus. Essa teoria é uma teoria errada,
sobre o caráter de Deus, exagerando na sua justiça. Ou seja, Deus é um Deus punitivo. Você não já ouviu isso? Aconteceu isso? Deus está pesando a mão sobre você. O cara já está quebrado, desculpa essa fala, já está sentindo que nem Jó, né? Hoje eu acordei, tem até um louvor antigo que fala sobre isso. Hoje eu acordei que nem a Jó, me sentindo pó, né? E ele já está mal. E a pessoa, em vez de chegar e trazer a graça de Deus, o perdão, e mostrar o que é a justiça de Deus, tem essa ideia de um Deus punitivo. Não vou fazer isso. Ele não deixa de cometer alguns... Ele abre mão de cometer algumas coisas, não porque ele acha que é errado aquele pecado, com medo de Deus punir. Tá? Isso é real ou não? Há uma segunda linha que fala sobre a expiação, é desnecessária. Não tem necessidade disso. Né? Por quê? Se baseia diante da bondade de Deus. Deus é bom e não punirá o pecador. Olha só, que coisa maravilhosa. Fica à vontade, que não vai acontecer nada, porque Deus é bom. Né? De fato Ele é. Ele é tão gracioso, que diz essa teoria, que não exigirá a satisfação da lei, ou seja, do seu delito, do seu erro, da sua falha. É aquela pessoa que não volta para pedir um perdão, porque Deus é bom, né? Você tem que me perdoar, se Deus me perdoou, e vai trabalhando por essas linhas, não se conserta, porque Deus é bom, nós temos que aceitar a bondade de Deus. Por que você vai me condenar? Essa teoria também é uma teoria errada sobre o caráter de Deus. Né? Então, eu trabalhei muito essa questão da expiação, falando sobre o caráter de Deus, exagerando na sua graça, excluindo a sua justiça. Né? Então, de um lado, trabalha muito sobre a justiça de Deus, abolindo a graça, e do outro, trabalha muito sobre a graça e abolindo a justiça de Deus. E tem a terceira, que é a equilibrada e que é bíblico, né? E que a gente pode se basear, né? Que vai dizer assim, ensina que a expiação é necessária e também possível. Deus é gracioso e justo, ou seja, há equilíbrio. Ao tratar do pecado, Ele mostra a sua graça. De que maneira? Perdoando o pecador. Eu e você, como nós fomos perdoados? Pela graça de Deus, pela sua compaixão. Sabe aquela pessoa que te pede algo, ou que necessita de algo, que a pessoa errou, seja lá o que ele fez, você não vai dizer assim, eu não vou ajudar porque essa pessoa está sempre aprontando. Você é uma compaixão, você sente a dor daquela pessoa, se coloca no lugar dela, né, e vai e ajuda. Foi isso que aconteceu conosco. Né? Então, ao tratar o pecado, Ele mostra a sua graça, perdoando o pecador com compaixão. Mas Ele não deixa de executar a sua justiça, porque Ele também é justo. Quando você aceita o sacrifício de Jesus na cruz, ali é que Ele faz a sua justiça, não uma justiça punindo você. Né? Essa punição, ela foi feita através de Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz, e a Bíblia fala sobre isso, né? Que Ele carregou todos os nossos pecados, Ele foi punido por todos os nossos pecados. O castigo do pecado foi pago no Calvário, e a lei divina foi honrada. Ou seja, é importante eu falar isso para você que você não entenda, eu errei. É muito comum você ver isso, a pessoa quer fazer algo para pagar aquele erro. Não tem como você pagar, você tem que aceitar a graça de Deus e a justiça dele, que foi feita através de Cristo Jesus. Por isso, Ele pode atuar na sua vida. Dessa maneira, Deus pode, né, ser gracioso sem ser injusto, e justo sem ser desumano. Então, eu quero fazer esse comentário para nós iniciarmos a nossa mensagem dessa manhã. Dessa noite, desculpa. Quando falamos aqui dessa cura, desse cego, deixa eu só tirar isso aqui.
Só um instantinho, por favor. Quando nós falamos da cura desse cego, no Evangelho aí de João, capítulo 9, versículo 34, que diz aí, vamos lá ler todos juntos? Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o que fizeram? O expulsaram. Então, nesse capítulo, depois você pode ler em casa com calma, ver se você consegue achar essas três teorias dentro desse capítulo, que estão todas elas aí, e elas são reais até nos dias atuais, né? Então, mostra aqui que a cura do cego, descrita aí nesse capítulo 9, ela vai servir como pano de fundo para o Evangelho de capítulo 10, que, se Deus assim permitir, nós vamos tratar no próximo domingo à noite. Quando o cego aqui insistiu na sua lealdade a Jesus, o que fizeram com ele? O expulsaram. Ele não abriu mão de que, de fato, ele foi curado, né? E ele vai confrontar essas pessoas que eram dominantes de uma fé, que se apossaram de uma fé das pessoas como se fossem eles os donos da lei, os donos de Deus, né? Existiram aí vários graus de excomunhão, e a pena dada para quem era expulso, ele aqui no caso foi expulso, diz aqui que ele foi expulso da sinagoga, mas em outros relatos, em outras situações, quando havia essa expulsão, fazia com que o excomungado fosse contado como uma pessoa morta, alguém que não existe mais na minha vida. Talvez Deus possa estar falando com você, né? Alguém que você amava, alguém que você conviveu, mas que cometeu um delito com você. Talvez tenha usado seu cartão indevidamente, talvez caluniou você, ou, né, falou uma inverdade, ou então criou uma situação muito constrangedora em que esse relacionamento foi rompido e que você nem cita mais o nome dessa pessoa. Talvez possa ser seu pai, sua mãe, alguém que teve muita influência na sua vida, talvez até o seu pastor, na sua igreja. Espero que não seja erro. Tem acontecido isso com certeza, né? Já aconteceu isso comigo também, né? Então essa pessoa não existe mais. Essa pessoa, para mim, morreu. É essa expulsão que eu estou falando. E nesse caso aqui, eles não tinham licença, a pessoa que era excomungado, que era expulso, não tinha licença de estudar, de ter convívio com outras pessoas. Não chega perto dele. Não fala com fulano. Você, querido, que talvez tenha, por algum motivo, né, precisou sair da sua igreja, por algum motivo lícito, né, e que não dava mais para permanecer, e talvez tenha perdido muitos amigos, pessoas que já não ligam mais para você, porque se não está ali você é rebelde, né, é um traidor, qualquer coisa dessa natureza. Então, assim, não chega, não passa longe. Se ele está do lado da calçada, passa do outro lado, finge que não vê, né? É como se a pessoa estivesse morto. Quem, querido, nessa caminhada de fé, não já passou por isso? Né? Então, essa pessoa não tinha licença de estudar ou ter contato com outras pessoas. Ninguém devia lhe oferecer convívio. É você chegar no lugar e parece que você não está ali. Parece que um convite foi um convite só formal, mas não queria que você estivesse ali. A pessoa te convida para uma festa e quando você chega, a pessoa que você veio, eu não fui convidado. Ou seja, aquela pessoa não esperava, talvez, que você fosse. Então ninguém devia lhe oferecer esse convívio. Proibia-se que outras pessoas comessem ou bebessem com ele. Era como, na época, uma pessoa
que estava com lepra, né? Ele era excluído da sociedade, e aí Jesus veio fazer um grande rebuliço. Quando chega próximo de um leproso e cura, quando chega próximo de uma prostituta que era excluído também da sociedade, ele não aceita essa prática, quero deixar isso bem claro, mas ele vai ao encontro, oferecendo a graça e a sua justiça, e resgata muitos. Ele vai ao encontro de muitas pessoas que são corruptas, ao ponto de convencer alguns deles a darem tudo o que tinham. Tá? Então, é muito interessante isso. Enquanto a sociedade, às vezes, até as pessoas dentro da igreja, exclui muitas pessoas, Jesus está resgatando e indo ao encontro delas. Esse é o amor, Senhor. É o nosso Jesus, que tem a graça e, ao mesmo tempo, tem ali a sua justiça por direito adquirido na cruz do Calvário. Então, aqui o cego, ele fizer a escolha certa, embora possa ter sido algo pesar, difícil para ele. Fazer a escolha certa não é fácil, querido. Às vezes você vai ter que ser muito firme, porque a pressão é grande. Tudo que você se torna diferente da sociedade, é complicado. Ser diferente é complicado, se você é alto, se você é baixo, se você é magro, se você é gordo, se você é careca, se você está de barba, e assim por diante, né? Tudo que você muda e é diferente, há sempre alguém que o rejeita, que não gosta, que incomoda, e assim vai. Embora possa ter sido pesar, por ser rejeitado pelos líderes religiosos e repudiado por todas as pessoas daquela cidade, e nós vamos começar a entrar nesse texto agora. Isso é muito comum, querido, nos relacionamentos. Nós expulsamos, em muitos momentos, de uma maneira subjetiva aquela pessoa. Ô fulano, por que você não liga para mim? Você está chateado? Não, está tudo bem. Quando você sabe que não está. Aqueles que pensam, querido, e agem diferente dos nossos valores, e às vezes até das nossas crenças, é como essa pessoa não existisse. Né? Isso é muito ruim. E, infelizmente, a gente vê isso muito no meio cristão. Nós fomos chamados, querido, para não viver no convívio, no prazer do mundo, e nem fazendo aliança com o mundo. Nós somos preparados pela palavra do Senhor para ir para fora, para resgatar essas pessoas para o reino. Você não é preparado para ir para o mundo e ficar no mundo. Então eu quero deixar isso bem claro. Jesus, no entanto, aqui, queridos, nos deixou, não deixou, né, não só aquele cego, como nós, né, desamparados. Quanto aqui os falsos pastores, os falsos líderes, colocados para fora do aprisco dele. Então, vamos tratar agora essa questão. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui, para que eu possa ter o meu referencial, mas eu vou ler junto com você aqui o texto, que a minha Bíblia é um pouco diferente. Vamos ler do capítulo 1, Evangelho de João, do 9, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seu pai, para que eles nascessem cegos? Só um instantinho nesse ponto aí. Vamos lá. Qual das três teorias que eles estavam trabalhando aí, né? A justiça de Deus, só a justiça de Deus, ou só a graça, ou a graça e a justiça? Olha só, seus discípulos lhe perguntaram, tem um erro aí. Se ele está cego, que Deus está punindo ele. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Aí volta aquela situação, né? Que você tem que puxar o morto. Foi meu tataravô, vamos fazer um mapa genealógico, né? Acho que tem um outro nome isso, né?
árvore genealógica para saber de onde começou tudo isso, né? Quem pecou? Este homem, seu pai, para que ele nascesse. Vamos continuar? Disse Jesus, aí vai quebrando toda a teoria da maldição, né? Que é pregado. Nem ele, nem seus pais pecaram. E aí, quando você não conhece a Bíblia, você facilmente é confundido, né? Uma confusão, um factoide, né? Eles pegam a verdade para torcer. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Deixa eu só falar sobre isso, que ponto legal, né, e importante. Os fatos ruins que acontecem conosco, nós vemos como, geralmente, né, como pecado. Em muitas situações, quando você não tem essa clareza da graça de Deus e da justiça, ou então você vê como o diabo, né, tocando na sua vida. Nenhuma coisa nem outra. Nós temos que entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que pode acontecer algumas coisas sim. Mas os servos do Senhor, até as coisas ruins que acontecem, está no controle e da mão do Senhor. Olha só, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então muitas coisas que acontecem na sua vida, para de reclamar. Para de ser aquele cara, começa a glorificar a Deus. Senhor, eu não entendo. Eu estou aqui chateado, eu estou aborrecido, eu estou indignado com essa situação, mas uma coisa eu sei. O seu nome será glorificado, Senhor. E eu vou testemunhar, não reclamando, não questionando, dizendo, seja feito a tua vontade. Eu não posso ouvir, mas pelo menos eu quero aí alguns améns aí registrado, amém, pastor, glória a Deus, eu concordo, por favor, né? Vamos continuar o texto? Enquanto é dia, né, precisamos realizar a obra daquele que viveu, a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Jesus vai explicar isso no versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou eu a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Olha que situação específica para aquele momento, né? Nós não temos nenhum outro relato que Jesus fez isso. Para que Jesus precisou fazer isso? É um tipo de cegueira, porque era de nascença. E aí as pessoas, né, até nessa questão, a gente temos que ter cuidado, que vamos supor que eu possa criar aqui. Pode ser, querido, que pode ter sido um tipo de cegueira onde Jesus precisou usar aquilo. Pode. Você cria uma suposição, mas para aquele que está estudando, passa a ser como verdade. Então, até essas suposições temos que ter muito cuidado. Não tem uma explicação. Não tem uma explicação. Por que do cuspir? Cadê? Onde está? Misturou terra com saliva e aplicou os olhos do homem. Mas nós vamos encontrar essa explicação no caminhar dele. Vamos ver, olha só. Então ele disse, vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Não dá para a gente precisar aqui do lugar onde ele estava até o tanque de Siloé. Mas você pode imaginar alguém cego já chama atenção. Então, alguém cego agora com um monte de lama, né, de lodo, de algo sujo nos olhos, sendo levado por alguém, ou ele mesmo foi sozinho, porque já conhecia aquele lugar. Então, preste atenção, filho. Durante essa trajetória, as pessoas foram observando ele. E durante essa trajetória, ao se curvar e ele se limpar ali nas águas, que coisa estranha, né? É como se Jesus criasse uma situação para atrair aquelas pessoas, para ver o que ele era capaz de fazer. É como a gente pegar o Antigo Testamento e ver por que havia uma árvore pegando fogo. Qual a novidade disso? Qualquer árvore pode ter uma combustão, incendiar e tal, né? Mas o que chamou a atenção é que aquela árvore, o fogo não consumia. Então, essas estratégias,
metodologias de ensino de Jesus, assim, é algo maravilhoso e que não tem explicação, né? A não ser um entendimento que durante essa caminhada, né, ele foi sendo observado. E aí você vai pegar o texto e você vai vendo que esse fato é real. Então ele disse, vai lavar, né, versículo 8, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. O que nós podemos ver aí, querido? Quando você é confrontado com a palavra de Deus, quando você é abraçado pela graça e a justiça do Senhor, há uma mudança que até que eles estão tão próximos de você, fico em dúvida, porque você está muito diferente. As roupas deles permaneciam as mesmas. Talvez uma pessoa que talvez não estivesse limpo, a única diferença é que ele enxergava, mas nada disso mudava a aparência dele. O que mudou na vida deste homem? Foi porque ele passou a enxergar? Não. O que mudou, que fez com que aqueles vizinhos, aquelas pessoas não reconhecessem, que houve uma transformação no seu interior. Aqueles, querido, que recebem a graça e a justiça de Deus, há uma mudança na fala, há uma segurança, há uma certeza de que esse Deus está vivo, porque quando você tem uma experiência com Deus, nada deste mundo consegue afastá-lo dele. Eu só consigo entender que uma pessoa que diz que é cristão e se afasta, por ele não ter tido um encontro com Cristo. Porque não tem como uma pessoa que tem um encontro com Cristo, por mais que ele esteja fraco, a experiência dele vai dizer, você sabe que eu existo. Você sabe que eu sou real. E a experiência dele com Deus torna mais forte do que os fatos circunstanciais. E aí, esses vizinhos eram gente boa? Eram pessoas que estavam felizes com ele? O que vocês acham? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam não. Versículo 10, ele afirma dizendo que era ele. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram ele. Ele respondeu, um homem chamado Jesus. Misturou a terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-se em Siloé. Fui, lavei e agora vejo. Versículo 12. Eles me perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Depois disso, Jesus foi embora. Jesus não falou assim, volta aqui para me agradecer, volta aqui que eu preciso ser adorado. Jesus seguiu o seu caminho. Aqui nós podemos ver uma aplicação muito interessante, querido. Quando você faz a obra de Deus, não espere retorno. Porque você não fez para aquela pessoa. Eu, quando faço algo para alguém, porque houve uma aplicação de Deus na minha vida, alguém me abençoou. E eu não tenho a gratidão por aquelas pessoas que me abençoaram, mas não tenho uma dívida com ela. A minha dívida agora é com Deus, para que eu possa abençoar outras pessoas. Amém? Então, faça as coisas para Deus, sem esperar qualquer retorno, né? Nem de Deus e nem daquela pessoa que se abençoou, porque você já recebeu a graça e a bondade de Deus. Vamos lá? Versículo 13. Levaram os fariseus o homem que fora cego. O que essas pessoas fizeram? Né? Levaram os fariseus. Será que essas pessoas estavam contentes? Estavam torcendo para a vitória desse homem? Estavam felizes? Estava radiante? Vamos parar para pensar sobre isso. Né? Eles já estavam cientes das coisas que estavam acontecendo.
Eles sabiam que era sábado. Eles sabiam que haveria uma condenação desses doutores da lei, vamos dizer assim, né? Desses que eram responsáveis em conduzir o povo. Será que havia... qual era o interesse disso aí? Uma vez que essa pessoa segue o seu caminho, como Jesus fez. Mas aí começa a complicar a situação deste homem. Versículo 14. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva, aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele receber a visão. Aparentemente você está pensando o quê? Que essa pessoa está preocupada, né? Que coisa maravilhosa, essa pessoa está enxergando. O homem respondeu, repetiu a mesma coisa. Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Então, quando a palavra de Deus é ministrada, querido, né, há um rebuliço mesmo no mundo das trevas e há uma confusão mesmo no mundo das trevas. Né? Mas aqueles que recebem essa confusão, essas trevas se dissipam e é onde eles começam a enxergar a bondade e a misericórdia de Deus. Alguns fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, mas outros perguntaram, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Eles se referindo a Jesus, e houve divisão entre eles. Versículo 17, tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Agora já tiraram o foco de Jesus, né? Porque quer encontrar alguém para acusar e mostrar que eles têm autoridade e, ao mesmo tempo, com isso, inibir as pessoas de seguirem a Jesus. Né? Tornaram, pois, a perguntar, que diz você a respeito dele? E aqui eu quero mostrar para vocês, querido, como que isso funciona até os dias de hoje. Sempre, querido, quando Deus está realizando algumas coisas maravilhosas na sua vida, esse mundo das trevas, eles são reais, é real, existe. Não é uma coisa que foi inventada por Jesus para que você possa se aproximar dele, não. Então você tem que estar firme na palavra de Deus e entender que esses confrontos, né? Porém, os seus olhos não podem ser voltados simplesmente se o diabo está se levantando. Há pessoas que exaltam mais a Satanás do que a Deus? Não, nada disso. Quem se levanta na vida do cristão, querido, é a presença do Senhor Jesus, é estar cheio do Espírito Santo. Essas trevas se levantam, mas a Bíblia diz que elas se levantam. Né? Não sei nem se é a Bíblia que fala sobre isso, tem textos que às vezes a gente confunde, né? Mas se essas trevas se levantam para cair, porque o poder do Senhor Jesus é maior. Que diz você a respeito dele? Vai agora confrontar esse homem. Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. E, meu Deus do céu, agora ele começa a entrar naquilo que os fariseus tinham domínio, os doutores da lei. Os judeus não acreditavam que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Né? Eles falam, esse cara está mentindo, isso é armação. A incredulidade, querido. Há muitos que mesmo conhecendo a palavra, diz, só um milagre, mas será que isso é possível? Não tem como. Eu quero lembrar você, querido, que o cristão ele vive de milagres. Ele vive cada dia como se fosse um grande milagre, como se fosse, não, é um grande milagre na sua vida. Então perguntaram a seu filho, a qual vocês dizem que nasceu cego.
como ele pode ver agora? Uma pergunta aos seus pais. Respondeu os pais: sabemos que ele é nosso filho e que ele nasceu cego. Isso nós não temos dúvida. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Então, os pais vão testemunhar que aquele fato é real. E se fosse mentira, porque com certeza eles fizeram uma pesquisa por fora, depois para confirmar aquele depoimento dos pais, eles seriam mortos e seriam apedrejados. Então, o depoimento dos pais era muito sério. Tanto é que depois nós vamos ler o texto que eles tinham medo até daquilo que ele estava respondendo. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. E aí ele vai, e eles usam de ousadia. Pergunta a ele. Idade ele tem e falará por si mesmo. Não é? Então, querido, aqui nós podemos ver que você como pai, como mãe, uma vez que seu filho está adulto, né, deixe ele responder por ele mesmo. Você já ensinou. Talvez ele não vai fazer tudo como que você gostaria ou da maneira como que você quer, mas nós precisamos, uma vez dar o ensinamento para os nossos filhos, acreditar que Deus vai estar direcionando a vida deles. Mas não sabemos. Versículo 22, em diante. Seus pais disseram isso porque tinham o quê? Medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria o quê? Expulso de onde? Da sinagoga. Versículo 23. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem? Pergunta-lhe a ele. Ao mesmo tempo, se protegendo. Pela segunda vez, eles não ficaram satisfeitos com o que eles chamaram esse cego. Chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Para de enganar, isso não é possível, cara. Qual foi a jogada? O que aconteceu? Você não era cego, né? Você vivia de esmolas e a gente não vai condenar. O que a gente não quer é que esse milagre saia daqui e as pessoas acreditando. O meu problema não é com você, é com esse Jesus. Perguntou pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus. Olha só, para a glória de Deus. Diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador, se referindo a Jesus, né? Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Eu gosto muito dessa frase. Porque, querido, quando você tem uma experiência com Deus, pode toda a teologia do momento, todo o modismo da igreja falar contra, mas a experiência que você tem, talvez você não possa nem dizer. Eu tenho experiências muito íntimas com Deus, se eu falar, você vai dizer: não tem como, a Bíblia não fala teologicamente, tal. Não sei o que diz, mas uma coisa eu sei: Deus falou comigo, e eu sei que foi Deus. Então, é muito legal, né, esse testemunho. Esse testemunho não faz com que você recua. Você precisa ter testemunho na sua vida de que Deus cura, de que Deus liberta, de que Deus ouve a sua oração, de que Deus te protege, de que Deus te capacita, que Deus te dá sabedoria, que Deus te dá autoridade, que Deus te dá poder. E de que maneira você consegue isso? Conhecendo a palavra de Deus, orando e se santificando, separando a sua vida com Deus em jejum, em oração, né? Se esvaziando dessa natureza carnal e buscando cada dia mais intimidade com o Senhor. Versículo 26. Então lhe perguntaram o que ele lhe fez. Meu Deus, pela segunda vez. Né? Mas qual é o motivo dessa pergunta? Para ver se ele iria cair em contradição. Não é assim quando tem
qual o nome que dá mesmo? Quando um juiz pergunta, esqueci o nome, um depoimento, né? Então faz depoimento novamente para ver se ele vai afirmar, para ver se de fato aquilo é real ou se vai ter alguma coisa em contradição. O que ele fez? Como ele abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Vocês são surdos? Porque querem ouvir outra vez. Acaso vocês também querem ser discípulo deles? Aí ele começou a mexer na casa de marimbondo, né? Aí ele começou a confrontar aquelas autoridades. Mas olha que coisa interessante, querido. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, quando você tem intimidade com o Senhor, você passa a ter autoridade. Você ainda pode ser leigo da palavra. Não quero incentivar que, por você ser leigo, Deus vai te usar e você não precisa estudar. Tem que estudar a palavra sim. Mas Deus vai te capacitar em momentos difíceis como esse. E vai te dar mais sabedoria do que muitos doutores da lei. Por quê? Deus está com você. É aquele momento que você vai para uma decisão da sua vida, ou para qualquer coisa, você vai dizendo assim: Senhor, vai comigo. Eu estou com medo. Eu não sei como responder. Eu sempre faço muito essa oração: Senhor, eu vou sair agora, eu não sei o que eu vou encontrar na frente. Mas me ajuda, me livra dos homens maus. Me livra das situações, Senhor, que fogem ao meu controle. Me dá capacidade. E Deus vai capacitando você, querido. Você pode glorificar a Deus, você pode dizer: amém, eu creio, pastor. Acaso vocês também querem ser discípulos deles? E aí eles ficaram muito irados, né? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, não sabemos de onde eles vêm. Na verdade, como que pode deixar no versículo 30? Na verdade, eles conheciam o que Deus falou a Moisés pelos relatos, né, da sua história, pelo que era contado, pelo que estava lá no Pentateuco, lá nos 5 livros lá de Moisés. Estava lá. Mas muitos deles não conviveram com Moisés. Então, eles acreditavam naquela palavra como sendo a palavra de Deus. Só que Deus, ele não fica preso ao passado. Deus é um Deus do passado, do presente e do futuro. Sabe? As experiências que você tem hoje, elas não vão ser eternamente iguais. À medida que você vai avançando, Deus vai trazendo experiência nova. A igreja que hoje estou não é a mesma de 6 anos atrás, e graças a Deus, e daqui a mais 6 anos eu não quero que ela seja a mesma igreja de hoje, porque senão não há vida. Onde há vida, há transformação, há crescimento, há testemunhos, há mudanças, há milagres, irmãos. Então, nós precisamos aceitar o novo de Deus, e o novo de Deus já foi dado para nós, através de Cristo Jesus. Então, o homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Os fariseus começaram a questionar, e tinha ali também os escribas junto com eles. Mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ou seja, você está fora. Você não faz parte. Você continua um pobre, um mendigo, um cego. Né? Você não tem como alcançar a graça de Deus. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Então, meu filho, pela primeira vez você está ouvindo aqui agora. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma, disse o cego.
Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar e o expulsar? Então, querido, nós vemos aqui esse texto, a importância, né, que tem de você ter experiência com Deus. Às vezes nós podemos nos tornar assim esse cristão, né, que ficamos presos naquela igrejinha, presos no tempo da juventude, presos naqueles momentos, aqueles que os louvores eram maravilhosos, né, e não aceitamos as coisas novas. Né? Então, você pode ver que os costumes da igreja, com o passar, ele muda, mas a doutrina e a palavra tem que permanecer a mesma. Tá? Então, o que nós podemos ver nessa situação, a importância de você ter um compromisso com a palavra de Deus, a importância de você estar seguro, saber que você vai ser confrontado, sim, mas se você tem uma experiência com Deus, mesmo que ainda você não tenha um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, tem que começar a buscar. Para isso nós estamos dando aí as nossas aulas. Você precisa estar seguro e saber que a graça de Deus, que a justiça do Senhor está sobre você. E nós temos que ter cuidado pelo outro lado, que às vezes por dominar tanto a palavra, né, achamos que nós temos o poder de dominar as pessoas, de dizer o que elas podem, o que elas não podem fazer. O nosso dever é ensinar. E às vezes, dependendo do pedido, se a pessoa assim quiser, até orientar, mas a decisão é sua. De maneira nenhuma, ninguém, querido, pode duvidar da sua experiência, da sua intimidade com você com Deus. Né? Porém, nós temos também que ter cuidado com as coisas que nós compartilhamos. Né? Veja, esse homem foi expulso porque ele compartilhou algo, achando que aquelas pessoas estavam alegres com eles, achando que aquelas pessoas estavam vibrando. Olha, aconteceu um milagre. Vocês sabem que desde pequenininho passava aqui. E talvez tenha algumas pessoas que pensam assim: pastor, se Deus não existe, né? Não existe a graça, não existe a justiça, não existe nada. Quanto céu que eu conheço aí que não enxerga. Eu estava pensando sobre isso. Depois disso você não vê mais nenhum relato desse céu. Chega um tempo que o milagre, com o passar dos anos, cai no esquecimento. A pessoa nem lembra, nem iria lembrar mais que essa pessoa era cego de nascença. Mas olha que coisa interessante. Um dos milagres que eu tenho observado nos dias atuais, quando você vê uma pessoa que é cega, cantando, tocando instrumento, fazendo coisas que uma pessoa que tem a visão não consegue fazer, meu irmão. Para mim isso já é um grande milagre. E um milagre tão atual e que impacta tanto a pessoa quanto essa caminhada desse homem até o tanque de Siloé, que abala muitas pessoas nas suas emoções. A pessoa olha e diz: meu Deus, eu tenho muito mais facilidade que essa pessoa, e sou um encostado. Não estou falando que você é um encosto não, tá, irmão? Sou aquela pessoa que, não posso, não tem condição, eu não consigo. É muito mais difícil para uma pessoa que não consegue ver, querido. Quantos que eu conheço que, mesmo sendo cego, ele trabalha, ele pega ônibus, ele tem uma vida normal. Isso não é um milagre? A força que Deus coloca nessa pessoa, a capacidade, né? Outras sensibilidades que Deus vai desenvolver na vida dessa pessoa. Hoje eu vejo isso como um grande milagre, querido, que é um grande ensinamento para muitos. Para muitos. Ainda que a sociedade olhe e diz: pobre coitado, exclui, né? É um deficiente, é um incapacitado.
Isso não é verdade. Há pouco tempo, eu trouxe um amigo, né, da faculdade, da minha esposa, que estava dando testemunho lá na nossa igreja, um jovem. Mesmo com essa limitação, que não nasceu cego, mas ficou cego com o passar do tempo, né, por uma doença. Mas todos os concursos que ele fez, passou em primeiro lugar e pôde escolher os melhores empregos. Fez a faculdade e tinha suas limitações, como eu e você temos, mas isso não foi impedimento. Um servo de Deus que toca, que ensina na igreja, que se casou, que tem filho. Quantas lutas que esse jovem passou. Mas o fato dele estar ali de pé, ele é um grande milagre do Senhor. Então, querido, o que nós podemos ver, que às vezes nós excluímos pessoas e que nós não podemos fazer isso. E aí Jesus vai pegar essa situação e vai em busca desse homem. Versículo, nós paramos em qual versículo? 34. Vamos ler agora o versículo 35. Jesus ouviu que o havia expulsado. E ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Olha que coisa maravilhosa, querido. Ainda que talvez você possa ser excluído do seu grupo, de um grupo que você queria participar muito. Ainda que às vezes você pode sentir que você é uma pessoa diferente, você não consegue se enturmar. E por ser diferente, talvez você sinta-se rejeitado, sente que não é aceito. Pode ser que você tenha esse sentimento. Isso às vezes pode ser até real, às vezes pode ser algo que precisa ser tratado, mas às vezes pode ser de fato algo real que você vive. Mas veja, esse Jesus que eu estou pregando aqui para você, ele jamais exclui e rejeita. Ele recebe todos de braços abertos. Ele recebe e acolhe você. Olha o que ele vai dizer. Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Olha que coisa maravilhosa. Ele sabia que era Jesus, ele não conseguiu identificar a voz, né? E uma pessoa que foi cega tem muita facilidade de identificar a voz. Ele não conseguiu identificar, e aí comprova aquilo que ele falou, que ele de fato não conhecia Jesus. E foi uma única vez, um único encontro, fez toda a mudança e a transformação na vida dele. E aí você pode olhar assim, passou diante de tantos anos, desde pequeno que eu sofro com isso, com vício, com droga, com separação, com rejeição, desde nascença. Como que vai mudar isso agora? Basta um encontro com Jesus. Basta uma experiência com Cristo, e Jesus está convidando você nessa noite para você ter essa experiência com Ele, para que os seus olhos se abram. Talvez mesmo você sendo cristão, acreditando na palavra, mas eu falo de ter um encontro com Ele. Eu falo de ter aquele dia muito específico com Ele, de intimidade. Busque o Senhor, querido. Senta no seu quarto, no chão, na sala, um lugar que você sinta mais à vontade. E comece a falar com Deus. Bota os hinos, para de ficar ouvindo essas músicas seculares. Para de ficar ouvindo essas notícias, que só tem notícias ruins dentro da sociedade. Se encha das coisas de Deus e você vai ver. E você vai começar a enxergar as coisas ao seu redor de maneira diferente. Porque você vai se encher da graça e da presença de Deus. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Aqueles que creem, o adoram. Aqueles que creem, querido,
têm um louvor no seu coração. Aqueles que creem têm motivos para dar graças ao Senhor. Deus está convidando você nessa noite a dar graças ao Senhor. Comece a agradecer, Senhor, obrigado por esse tempo. Porque talvez você perdeu tantas coisas na sua casa e agora você está se recuperando. Pastor, está tendo brigas aqui, está bravo o negócio, que eu estou recuperando o que eu estou perdendo. Tá não, querido. Deus está permitindo. Você estava cego. Esses problemas já estavam há muito tempo, você não estava enxergando e agora Deus está abrindo os seus olhos. Mas não é para você se separar, é para você ter uma reconciliação com a sua família, com Deus. É para você chamar a presença de Deus para a sua casa. É para você dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. A minha casa, eu não vou levar mais lixo de pornografia pelas noites adentro, quando ninguém está vendo. Na minha casa, eu não vou falar de palavrão porque eu estou em casa. Na minha casa, eu não vou ficar falando e maldicendo ou criticando outras pessoas. Na minha casa, será um altar de adoração, meu Deus. Aonde eu vou glorificar a Ele, aonde eu vou chamar a presença dEle, aonde eu vou adorá-lo, e com certeza, todas essas caminhadas que ainda que eu não consiga ver, o Senhor estará ungindo os meus olhos, a minha vida, a minha boca, a minha mente, o meu coração, para que eu possa ver a graça, para que eu possa ver a bondade dEle. Deus está convidando você, querido, nessa noite, a ter um encontro com Ele. A deixar de ser um cristão técnico, doutor, tirar esse doutorado seu de Deus e lembrar que você é um servo dEle. Você não diz como Ele tem que agir. Você só recebe ordem. Se você crê, você obedece. Versículo 39. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam. Agora está se referindo a todos nós, querido. E os que veem se tornem cegos. Enxergar, querido, o milagre de Deus, você não vai conseguir ver com seus olhos naturais. Você pode ler a Bíblia, você não vai conseguir entender. Mas quando você tem um encontro com Cristo, você passa a ver as maravilhas do Senhor. E você começa a entender que não existe outra coisa nesse mundo que seja motivo de você trabalhar, viver na sua casa, ter os seus bens, que não seja para o louvor e adoração do seu Deus. Alguns fariseus que estavam com eles ouviram dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Veja que quando Jesus vai fazer essa pergunta, os fariseus estavam ali por perto, né? Versículo 41, disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que diz que podem ver, a culpa de vocês permanece. Veja, querido, que Jesus responde uma pergunta de uma maneira que eles ficam na famosa saia justa. Vocês que estão dizendo isso. Disse Jesus, se vocês fossem cegos, né, acaso somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, né, porque vocês não tinham condição de enxergar, de entender o que eu estou fazendo. Mas agora que diz que podem ver, que entende que eu sou, né, e que esse milagre não é algo natural, a culpa de vocês permanece. Então, querido, ao trazer essa mensagem, eu quero deixar essa lição para vocês, querido.
Jesus nunca nos deixa desamparado. Ainda que você esteja na linha de um julgamento, de uma condenação, ainda que você esteja passou por várias situações, é essa terceira teoria que a Bíblia nos orienta e que nós seguimos. Deus não é um Deus só de justiça, um Deus irado, que continua te punindo até os dias de hoje, porque eu sou pecador, eu não mereço. Isso não pertence ao que a Bíblia prega. Deus também não é um Deus só gracioso, também isso não é o que a Bíblia prega. Que Deus é bom, você aceitou Jesus, agora é salvo para sempre, pode voltar a beber, a fumar, pode fazer o que não. Você está na graça. A Bíblia não prega isso. A Bíblia nos ensina que Ele é gracioso, né? E por isso Ele nos recebe e aceita o perdão dos nossos pecados, mas esse pecado Ele tem que punir. E esse pecado já foi punido na cruz do Calvário através de Jesus. E quando você aceita esse sacrifício na cruz, a justiça de Deus permanece sobre sua vida. Que Deus possa fortalecer a sua alma, o seu coração e te renovar a cada dia em graça, em poder e em autoridade. Eu quero orar por você enquanto coloco uma música. Eu quero fazer essa oração por você. Quais são as coisas, querido, que você ainda não consegue ver? Quais são as coisas que você ainda não consegue entender? O que você precisa, não estou falando de bens materiais. O que você precisa de experiência na sua vida? Fala com Ele agora. Quero que você, na sua casa, feche os seus olhos. Pastor, tem tanta dificuldade de que Deus possa curar. Talvez você tenha tido uma experiência como eu tive uma vez. Eu já tive ocasiões de poder perder a minha vista quando criança. E eu lembro que Deus curou a minha visão. Mas já houve ocasiões que eu pedi a Deus a cura e não aconteceu, por outras situações, e meu coração endureceu. Deus está dizendo para você, querido, creia tão somente em mim. Faça como este homem. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu enxergo. Uma coisa eu sei, eu não tenho todas as respostas que você precisa, mas eu sei que esse Deus está ouvindo a sua oração e pode levar cura para alguém que você está orando, para alguém que está hospitalizado, para alguém que está passando por essa situação e talvez você está perguntando, Senhor, por que isso? Aí lembra daquele texto que nós lemos lá no início? Que diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. E Jesus quer operar na sua vida. Deus quer fazer esse grande milagre. Senhor, perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Às vezes você pode estar questionando o Senhor nessa hora. Meu filho, meu pai, minha mãe está hospitalizada. Para que isso?
Já parou para pensar que essa pode ser a maneira que Deus está usando para manifestar a obra dele na vida daquela pessoa? Ou talvez na sua vida. Ali não tem a justiça no sentido de Deus estar punindo aquela pessoa de maneira nenhuma. Deus é um Deus de graça e de justiça. E os nossos pecados foram justificados lá na cruz. Deus quer trabalhar na sua vida, no seu coração, na vida daqueles que estão enfermos agora, que podem estar ouvindo essa mensagem. Deus pode curar, querido, se você crer. Não há enfermidades. Essa enfermidade que você está passando aí, diante de algo de nascença, essa situação deste homem foi muito mais impossível do que o que você está passando. Deus pode, neste exato momento, através dessa oração, cancelar toda a infecção provocada pelas bactérias, pelos vírus da sua vida. Deus pode, nesse exato momento, estar deixando todas as suas taxas, que está toda descontrolada, em ordem. E surpreender muitos que trabalham dentro dessa área de saúde. E de dizer, se vocês acreditam em milagre, então foi um milagre. Eu acredito em milagre, querido. Eu acredito em milagre. Aquele homem, este cego, em nenhum momento ele duvidou. Ele disse, eu creio. Senhor, nesse exato momento, eu quero orar por cada uma das famílias que estão enlutadas, que talvez estão chorando pela perda de alguém querido, amado, que talvez você não entende, e que eu não tenho palavras, querido, para consolar você, mas eu creio que o poder do Espírito Santo está tocando nesta hora o seu coração e trazendo paz, e consolando, e enxugando as suas lágrimas, e sentindo a sua dor. Porque quando o nosso Deus perdeu o seu filho ali na cruz, não deve ter sido fácil para ele. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. Aleluia! Deus pode, querido, te levantar em meio a essa dor, a esse sofrimento. Às vezes é necessário passarmos por situações como essa, para que se manifeste as obras de Deus. Que neste exato momento, eu oro também por cada um desses irmãos na fé, ou por cada uma dessas pessoas que ainda não tomaram essa decisão, mas estão recebendo essa palavra que está sendo semeada no seu coração. Creia que Jesus Cristo opera e realiza grandes coisas. O Senhor vai ao encontro de cada uma das famílias que estão preocupadas, que estão atravessando momentos difíceis. Se o Senhor alcançou este homem, alcançou essa família, diante de algo impossível, é possível que nesse exato momento Deus esteja te alcançando pela sua fé. Senhor, eu te agradeço por esse momento da tua palavra que foi pregado ao meu coração e que todos nós saímos aqui tocados, porque a tua palavra, a vida, a poder e a autoridade. E eu faço essa oração em nome do Senhor Jesus. Receba o que você precisa nessa noite. Propósito, a unção, a graça e a misericórdia de Deus sobre você. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja dado nessa noite. Amém. Querido, eu quero agradecer pela sua presença.
Quero te agradecer pelas suas orações. Caso você possa estar comigo na segunda e na quarta, a partir das 20h30, teremos ali 30 minutos de uma reflexão sobre a oração e sobre o jejum, sobre a intercessão. E vamos estar orando, e você pode colocar lá o seu pedido, né, ou pode mandar para o WhatsApp da minha esposa, e durante a semana vamos aí estar orando. Quero lembrar, né, algumas pessoas que estão passando por esse momento. Esteja orando pelo filho da irmã, a Fátima Borges, que ainda continua hospitalizado. Esteja orando pelo pastor Leomar, que a pedido da esposa hoje, que ligou para mim, o quadro dele, houve uma situação que complicou um pouquinho. Esteja orando por ele. Mesmo assim, ele mandou um áudio para ela, louvando e glorificando a Deus, né? E a quantos que você sabe que precisa dessas orações? Então, lembrando, querido, nós não podemos ter esse olhar de um Deus punitivo que está castigando a humanidade, e não um Deus gracioso que vai, né, curar todo mundo simplesmente por curar, mas um Deus que quer levar a sua palavra a esses corações, levando graça e justiça. Não só mudando o quadro atual, mas mudando o interior daquela pessoa. A maior cura é a cura da alma, quando os nossos pecados são perdoados. Que Deus abençoe a todos, que a graça e que a bondade do Senhor permaneça com cada um dos nossos irmãos. Vamos cantar esse louvor. Nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo Sabe de mim, como sondas meu coração, eis que tudo pode ser bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim.